Salve, salve, nação rubro-negra! Hoje é dia de guerra, daqui a pouco a bola rola envolvendo Flamengo e Deportivo Táchira. Flamengo está observando o mercado e já tem um substituto para o Arrascaeta, que se trata do meio paraguaio, Júlio Enciso. É isso mesmo, muito bom de bola. Tem a situação também do Richarlison, que pode estar chegando no Flamengo a qualquer momento. É por isso que eu peço para vocês, se inscrevam no canal, assista esse vídeo aqui até o final, porque tem muito conteúdo top. Dê só uma olhada no que o Alex Escobar acabou de falar agora no Globo Esporte, dando conta que o Flamengo está muito próximo de um acerto com o Jorginho, e o Richarlison também pode vir para o Flamengo para disputar, né, ganhar todos os títulos com a camisa do Mengão e possivelmente voltar para a seleção brasileira. Dê só uma olhada no que está acontecendo nas últimas notícias do Flamengo. O Flamengo estreia hoje na Libertadores contra o Deportivo Táchira lá na Venezuela, buscando o tetracampeonato. Se conseguir, o Flamengo pode se isolar como brasileiro com mais títulos. São Paulo e Palmeiras tem 3 também estão disputando essa parada esse ano. E ó, o Flamengo não vence fora de casa na Libertadores há 9 jogos. A última vitória foi contra o Vélez Sarsfield lá na Argentina, isso em agosto de 2022, ano do Tri invicto. 4-0, foi na semifinal. Hoje lá nunca mais. Tem que acabar esse negócio, né? Historicamente, a estreia na Libertadores é difícil para o Flamengo. É ou não é, Bruno Cortes? Nos anos 80 e 90 e início dos anos 2000, o torcedor ia ler sobre a estreia do Flamengo nos jornais do dia seguinte. De uns tempos para cá, os gols e reportagens sobre o jogo saem praticamente em tempo real, acessíveis no smartphone. O que não muda é o tamanho da dificuldade para o Flamengo começar bem na Libertadores. O retrospecto em estreias é de menos de 50%. Em 20 participações, 7 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Atualmente, nada de vitórias nas estreias das 2 últimas edições. Derrota para o Alcas em 2023 e empate com o Milionários ano passado. A última vitória no primeiro jogo da competição veio na temporada do Tri, 2-0 sobre o Sporting Cristal em 2022. Dessa vez, o Flamengo vai ter desfalques importantes. Wesley, Danilo, Gerson, Arrascaeta e Plata nem viajaram para a Venezuela para a partida contra o Deportivo Táchira. E esses jogadores, o que eu mais admiro neles é que eles não guardam nada. E as lesões vão acontecer. E é o risco que eu corro, pedindo para eles jogarem assim, eles fazem. Felipe Luiz deve levar a campo a equipe com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique, Juninho. Viagem longa, time desfalcado, mais uma missão complicada para o histórico de estreias do Flamengo na Libertadores. Zenê, fala esse Flamengo aí, como vai ser? É difícil saber qual Flamengo vai ser. Eu posso pensar aqui, eu posso falar aqui o que eu faria se eu fosse o técnico Felipe Luiz. O que você faria? Eu botaria o Matheus Gonçalves para ser o responsável pela armação das jogadas, Luiz Araújo aberto pela ponta direita, onde ele rende muito mais, Cebolinha aberto na ponta esquerda e o Bruno Henrique centralizado. Será que a Beth faria? O Felipe Luiz? Eu acho que ele tem chance de fazer isso. E aí o meio de campo ele fecharia com De La Cruz e Pulgar, obviamente. Lateral esquerda, Alexandro, os 2 zagueiros que a gente já conhece, Léo Pereira, Léo Ortiz, que inclusive é uma baita dupla de zaga. Na lateral direita, o reserva imediato do Wesley, Varela. E que vem fazendo boas partidas, inclusive sendo elogiado pelo técnico Felipe Luiz, fazendo a diretoria do Flamengo buscar uma renovação de contrato com ele. A gente brinca aqui, apesar dos muitos desfalques extremamente importantes, o Flamengo, mesmo assim, mesmo jogando fora de casa, chega como favorito para esse duelo. A gente pôde ver uma entrevista do técnico do Deportivo Táchira aos colegas do GE, falando que o Flamengo é como se fosse um europeu aqui no cenário sul-americano. E ele não falou nenhuma mentira, é verdade. Tanto é que mesmo com muitos desfalques, o Flamengo ainda assim tem um bom time para poder encarar o Deportivo Táchira e conseguir essa vitória na estreia da Libertadores, algo que não consegue desde 2022. Muito bem, é o que eu tô chamando, Pedrosa, de futebol importado. Botafogo jogou esse futebol no ano passado, o Palmeiras já joga esse futebol tem algum tempo. Quem apertou o play desse futebol aqui no Brasil foi o Jorge Jesus em 2019. E a gente foi adaptando e refazendo e repensando. E eu acho que ele ainda tá bem embrionário aqui no Brasil, hein, Pedrosa? Eu acho que é mais um futebol globalizado. Porque todos os países hoje
que tendem a jogar futebol, eles têm a mescla de informações do brasileiro, do argentino. A gente trouxe aqui a informação que tem 6 seleções classificadas para a Copa do Mundo com técnicos argentinos. Então a gente vê a mescla de globalização que acontece. Na Europa aprendem com os brasileiros, a gente aprende com os portugueses e tudo mais. Então esse é o futebol globalizado e é por isso que tem a famosa frase: não existe mais bobo no futebol. E realmente para mim não existe mais. Existem equipes que têm uma limitação de investimento e tudo mais, mas acesso à informação e treinamento tático todo mundo tem. E eu acredito que o Deportivo Táchira também tenha. Isso não tira o protagonismo do Flamengo e o favoritismo do Flamengo para essa partida. É uma equipe muito bem treinada pelo Felipe Luiz. O Venil trouxe aqui a escalação que ele pensa que seja ideal. A gente só está falando de jogadores qualificadíssimos. A zaga do Flamengo também é uma defesa muito consistente. Então o Flamengo tem que abrir o olho, porque contra a Olímpia e contra o Peñarol, o que aconteceu no segundo jogo? Decidido fora de casa. Então a fase de grupos, meu amigo, a fase de grupos tem que ser levada muito a sério. Verdade. Muito a sério, principalmente para as fases de mata-mata, que você decide o seu jogo em casa. E o Flamengo, obviamente, é muito mais forte jogando no Maracanã, em casa e jogando na segunda partida. Então, assim, não tem como olhar para o investimento do Flamengo, os jogadores que o Flamengo tem, e não encarar o Flamengo com uma obrigação de vencer o Deportivo Táchira lá na Venezuela. Ô, Vene Casagrande, vamos relembrar os 5 desfalques do Flamengo. O Plata, o Gerson... Plata, o Wesley, Gerson, Arrascaeta, Danilo e, obviamente, Vinha e Pedro também a gente pode considerar como desfalque, ou seja, são 7 no total. Mas 5 aí que a gente, sim. A gente pensaria que estariam jogando hoje, né? Pois é, estamos falando do Plata, que hoje é um jogador extremamente importante no estilo de jogo do técnico Felipe Luiz, que é considerado titular por ele mesmo. Estamos falando de Wesley, que assim, dispensa comentário, jogador de seleção brasileira. Gerson, titular também na seleção brasileira. E o Arrascaeta, que é um jogador extremamente importante no meio de campo. Ele faz uma função hoje que faz muita falta ao futebol. Vou pegar aqui, ontem eu consegui assistir ao jogo do Corinthians. O Garro vai ficar aí um bom tempo sem jogar. O Corinthians já sentiu a diferença dentro de campo, porque é um jogador que é raro de você encontrar hoje. O cara que pensa no futebol, que consegue criar jogadas. E o Arrascaeta, quando ele está bem fisicamente, o Flamengo consegue performar muito bem. São desfalques importantes, mas repito, o Flamengo mesmo assim tem um bom elenco para chegar lá e conseguir essa vitória jogando fora de casa. Flamengo, hein? Como será que ele chega para essa estreia também na Conmebol Libertadores? A gente volta para o Rio de Janeiro com o Pedro Henrique Torre, que traz as atualizações. Todo mundo, Flamengo 100% para esse jogo, Pedro? Tudo bem, Mari? Beijo aí para você, abraço para o Bruno. 100% não dá para dizer, né? Porque quando o Flamengo esteve 100% nessa temporada? Olha, acho que talvez na Supercopa, não dá nem para lembrar direito agora, mas difícil. Sempre tem um desfalque ou outro, dessa vez vão ser 5 na estreia da Libertadores. Isso porque eu não estou contando nem Pedro nem Vinha, porque ainda não voltaram esse ano, então seria injusto, né? Então são 3 desfalques por lesão não, por questões musculares, 2 por lesão ali, o Arrascaeta e também o Danilo. O Danilo já fora há bastante tempo, o Arrascaeta na data FIFA teve essa lesão com o Uruguai. Já o Gerson, problema muscular, assim, sente incômodo na coxa e tal, mas não foi diagnosticado uma lesão propriamente, mas já ficou fora de 2 jogos seguidos, seleção e Flamengo, ficar fora de mais um, vai ser o terceiro. E fadiga muscular, desgaste de Wesley, lateral direito, e também do Plata, atacante, depois que disputaram a data FIFA por seleção brasileira e Equador, seleção equatoriana, respectivamente. O Plata também teve uma questão ali de, febre, teve uma faringite, então os 5 ficaram no Rio de Janeiro. Talvez no fim de semana contra o Vitória possam encontrar a delegação em Salvador, alguns deles, assim, se tiverem uma recuperação um pouco melhor. Mas hoje na Libertadores, 21h30, Deportivo Táchira, transmissão exclusiva, ESPN e Disney Plus. Difícil, é sempre difícil, porque o Flamengo não venceu as suas 2 últimas estreias em Libertadores, em 23 e 24, não vence há 9 jogos fora de casa na Libertadores, 5 derrotas e 4 empates. Felipe Luiz quer modificar completamente esse panorama para cima do Deportivo Táchira lá em São Cristóbal, na Venezuela. Então deve ir com um time bastante, com a força máxima que tem nesse momento, Bruno Henrique, Juninho
no ataque, De La Cruz ali no meio de campo, junto tem o Luiz Araújo também para compor, o Pulgar, Alexandre Varela nas laterais, a dupla de Léus na defesa, Rossi no gol, enfim, o Flamengo forte ainda assim para essa busca do tetracampeonato da Libertadores e superar também, antes de encerrar e devolver para vocês, a logística, né, gente? Porque sair do Rio de Janeiro, meio-dia, chegar 21 horas, 9 da noite, em São Cristóvão, parando ainda em Manaus para reabastecer a aeronave, não é fácil. O Flamengo teve até dificuldade para arrumar um voo fretado direto para a Venezuela, suou muito. E aí, no finalzinho, perto da viagem, é que conseguiu esse avião para ir direto. Libertadores tem disso, né, meu povo? Isso foi falado no momento do sorteio. Isso é experiência. Isso aí, você quer coisa fácil, pegar um trem, viajar 1 horinha? Isso aí vai jogar a Liga dos Campeões. Libertadores é assim. Imagina o Boto entendendo tudo isso. Pois é, exatamente. Que para jogar por ali, né, na Espanha, na França, era rapidinho aqui. Bom, mas é o seguinte, o Pedro estava falando das últimas estreias que não foram positivas e foram até onde o Flamengo precisou corrigir rotas, né, em trabalhos, porque passou até sufoco em Libertadores. Agora tem um trabalho que está estabilizado para essa estreia que não vai ser fácil, Jailson. Dessa vez está estabilizado, acho que 2023 foi o Vitor Pereira, que se eu não estou enganado, que estreou com derrota e foi demitido logo depois. Foi contra o Alcas, se eu não estou enganado. O Alcas. Mas eu acho que foi isso, que era a equipe que estreava na Libertadores até. Enfim, mas ali culminou, né, o primeiro trimestre ali do Vitor Pereira e acabou sendo demitido. Mas enfim, falando de Felipe Luiz, é um trabalho estabilizado, só que é aí que a gente estava falando, em relação aos desfalques, né? São muitos desfalques e hoje você perde o Wesley, que está sendo a principal válvula de escape do time do Flamengo, ainda mais sem o Gerson também, que também, junto com o Wesley, era o lado direito, o lado muito forte da equipe. Enfim, pegando como gancho o jogo contra o Internacional, o Flamengo criou diversas oportunidades, mas não conseguiu vencer o jogo em casa contra, para mim, que vai ser um adversário direto na briga ali pelo Campeonato Brasileiro. Eu senti falta de um meio-campo com um cara mais pensador, né? Que é o Arrascaeta. O Flamengo não tem outro cara assim. Tem um garoto, que é o Matheus Gonçalves, que é agudo assim com a bola no pé, mas diferente dos outros pontas que o Felipe Luiz transformou hora e meia, hora em atacante, não tem outro cara com essa característica de pensar um pouco mais o jogo e tirar aquela velocidade da partida. Hoje, novamente, basicamente vai ser ali um 4-4-2 ou um 4-2-4 em determinado momento, por conta do Luiz Araújo, do Michael, do Juninho e do Bruno Henrique. Então, ao meu ver, vai criar oportunidade sim, mas vai faltar novamente o cara que mais pensador no meio campo. Mas você sabe, Jailson, que assim, também pensando nisso, buscando tentar lembrar como jogou na Major League Soccer o Luiz Araújo. Sim. Várias vezes ele caía por dentro também, né? Ele fez isso bem, com o Tite até. Exato. Ele é um jogador que você, assim, a tendência natural, até por lembrar dele no São Paulo, é botar pelos lados, né? Mas numa emergência, ele é um cara que pode cair eventualmente por dentro. O que me preocupa é a quantidade de desfalques quando as competições importantes realmente começam. Porque agora começou o Brasileiro, agora começa a Libertadores. A crise de lesões, normalmente ela se dá lá para setembro, por aí. Ela veio muito cedo. Pode ser até bom. E olha que rodou, né? Rodou o elenco ainda. Sim, preparou para isso. Preparou para isso. Mesmo assim, não conseguiu escapar. E algumas nessa conta, né? De um Gerson de seleção, o próprio Arrascaeta, que já tem sido mais difícil, mas também que sente ali no jogo do Uruguai. E aí, obviamente, Pedro nem entra nessa conversa, mas volta de novo para outras circunstâncias, ele já está entrando na conversa do lado positivo, né? De daqui a ainda pouco voltando, ele né? tá Fazendo a contagem regressiva. Hoje é um jogo para acelerar ou um jogo para cadenciar? Não, eu acho que, assim, por mais que tenha dificuldade o Flamengo para a gente imaginar que o 11 ideal, tal, o Flamengo, eu acho que tem que chegar e jogar. Chegar e dar as cartas. Agora, isso que o Pedro falou, o jogador é ser humano, né? Ficou 9 horas viajando. Tem um cansaço. E não é que ele é ser humano, os jogadores são atletas. Fica 9 horas sem atividade, assim, pode ter alguma dificuldade do meio para o fim do jogo. Nação rubro-negra, Flamengo já tem o substituto, já tem um nome já do substituto, né, do Arrascaeta, e se trata do jovem paraguaio Júlio Enciso, que atua pelo Brighton da Inglaterra. Não só ele, né, pode vir para o Flamengo, como
Andréas Pereira, Jorginho, Thiago Almada e também o atacante Richarlison, que tem o desejo de retornar para o futebol brasileiro. É um jogador que o Flamengo acredita que poderá ajudar muito o Flamengo, né, nessa temporada, né? Então, assim, eu tô muito confiante. Vamos torcer para que realmente esses caras venham para o Flamengo e ajude o Mengão a ganhar títulos, que é o que todos nós queremos. São jogadores qualificados, né, e vão ajudar muito o Flamengo se realmente, se caso, né, o Flamengo conseguir fechar a contratação desses atletas. Esse cara que vocês estão vendo aí na tela bate muito bem de fora da área, é um jogador muito técnico e o Flamengo vai ganhar muito com a chegada dele, né, aqui no Mengão. Então, assim, eu tô muito otimista, tô muito confiante. Vamos torcer para que ele venha, né? O Flamengo hoje também vai ter mais desfalques, como o Erle não joga hoje, Gerson não joga, Danilo ainda continua fora. Então, assim, o Flamengo ainda vem sofrendo muitas lesões e o Flamengo precisa reforçar o elenco rubro-negro. Então, amigas e amigos, eu quero saber de vocês, o que vocês acham de ver esse cara que vocês estão vendo na tela, Júlio Enciso, com a camisa do Mengão? Seria uma boa, não seria? Deixa nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!